Amém? Eu quero começar com um texto com vocês em Filipenses 4, versículo 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos só esse pedacinho por enquanto, antes de entrarmos no texto. Eu sei, Paulo aqui está dizendo, eu sei o que é enfrentar dificuldades. Eu sei o que é enfrentar desafios, eu sei o que é enfrentar crises. Eu sei o que é passar por coisas que fogem completamente do meu controle, que eu não posso mudar, que eu não posso mexer com a minha mão, mas eu posso mover com oração. Eu sei o que é perder. Eu sei o que é não entender certas coisas que sobrevêm sobre a minha vida. Quando me falta o entendimento, porque as coisas parecem estar completamente fora do lugar, e eu preciso entender para poder avançar, parar, correr e andar devagar, para entender o que é que Deus quer de mim. Eu sei o que é passar por tudo isso, mas eu tenho aprendido que em cada etapa de crise, de aperfeiçoamento, de que Deus nos permite passar certas coisas, Ele está me empurrando a ir além, na fé. Ele está me empurrando a crescer em coisas que muitas vezes eu não percebi, mas ainda sou um menino, ainda sou uma menina. Que às vezes eu não quero deixar que Deus mexa em mim. Que às vezes ainda não quero deixar transparecer que ainda sou um menino, que ainda sou uma menina. Porque eu já fui tão experimentado em tantos desafios, em tantas crises que passei, que às vezes não dá para admitir que há áreas em mim que eu só sou um menino e que só sou uma menina. É nas horas mais difíceis, diante de tantos desafios, que nós somos obrigados a entrar por uma porta, onde nós confiamos cegamente em Deus, ou não confiamos em Deus. Ou acreditamos que o que Ele disse é real, é verdade, e você começa a se mover debaixo daquela palavra, ou você começa a duvidar de tudo que Ele te disse, de tudo ao teu redor, de tudo que te cerca, porque os desafios, as crises, acabam ocupando um lugar no seu coração maior do que Deus ocupa. É muito difícil reconhecer que às vezes nós somos muito meninos e muito meninas, porque passaram-se o tempo, passaram tantos desafios, tantas situações, e nós conseguimos reconhecer aonde nós mudamos, aonde nós não somos mais aqueles, que de alguma forma as surras da vida te fez olhar diferente para algumas situações, que as surras da vida te permitiu ter um entendimento diferente do que você tinha até agora. Mas de todas as coisas que nós enfrentamos, uma coisa nós precisamos ter cravado no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, é que com Deus não há impossíveis. Paulo, quando disse essa frase, alguns começam a usar essa frase como se fosse um chavão para você conquistar o que quiser e fazer o que quiser, mas não é isso. Ele está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando eu estava fraco, Ele me fortaleceu. Quando eu estava com medo, Ele me fortaleceu. Quando eu não vi saída, Ele me fortaleceu. Quando eu estava perdido, Ele me fortaleceu. Quando eu estava sem uma saída, Ele me fortaleceu. E eu entendi que quando Deus está comigo, tudo se transforma diante dos meus olhos. Eu posso não mudar o que está acontecendo agora. Eu posso não mudar o que aconteceu hoje, eu posso não mudar o que aconteceu ontem, mas eu sei quem está comigo, e se Ele está comigo, diante dos meus olhos, muitas coisas se transformarão. Talvez
ultimamente você esteja declarando, sei no muito, porque tem vivido muito. Talvez alguns estejam dizendo, pastor, isso ainda não aconteceu na minha vida, eu ainda estou no pouco. Eu só sei no pouco até agora. Eu só sei naquele lugarzinho que Deus leva, a gente trata e só vai caindo o manazinho que é para aquele dia, não dá nem para guardar para o dia seguinte. Talvez você está aqui e você fala assim, eu só sei enfrentar essa parte até agora. Eu olho para a minha vida e não consigo me lembrar deste tempo de fartura. E é engraçado que quando Paulo declara isso, ele tinha acabado de receber uma oferta de uma igreja muito pobre, que se moveram com generosidade e alcançaram Paulo, trazendo uma provisão para Paulo. E quando ele recebe essa provisão, é isso que ele podia declarar: eu sei estar abatido, também sei ter em abundância. De toda maneira e em todas as coisas estou sendo instruído, estou sendo ensinado, estou sendo aperfeiçoado, estou sendo preparado. O meu coração tem sido preparado, tanto a ter fartura, como a ter fome, como ter abundância, como a padecer necessidade. Sabe por quê? Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Nada roubava ele de quem ele era em Deus. Nesta manhã você precisa entender que não há desafio, não há crises, não há problema que pode te roubar daquilo que você é em Deus. Se há algo na tua vida que consegue te desestruturar e te roubar de Deus, tem algo errado. Você não foi instruído o suficiente, você não foi preparado o suficiente, você não foi aperfeiçoado o suficiente, porque você só sabe andar na presença de Deus com alegria quando tudo vai bem. Você se transforma só quando as bênçãos caem sobre você, quando o teu espírito está com leveza. Mas quando você é aperfeiçoado, tratado, moído, você aprende a se alegrar em Deus em todos os momentos da sua vida. Você não passa no meio dos seus irmãos, você não passa no meio da tua igreja, você não passa no meio da tua família e todo mundo fala assim: não vou mexer com isso hoje não, porque isso aí já está mais ou menos, daqui a pouco vai manifestar o que eu não queria. Está de mau humor. Está procurando um problema para acontecer outro. A palavra que sai da sua boca ríspida, ou ríspido, grosso, sem paciência, uma leve irritação para não denunciar o próprio pecado agora aqui em cima. Porque geralmente não tem uma leve irritação, tudo te irrita, tudo te dá nervoso, te desestrutura. Alguns choram, alguns se irritam. Eu não sei como você reage, mas uma coisa eu tenho que te dizer: quando nós entendemos qual é o nosso lugar em Deus, quando nós entendemos onde nós estamos em Deus e aquilo realmente faz a diferença nas nossas vidas, ainda que o mundo caia, você sabe olhar para Ele e encontrar beleza nele. Você sabe que há um lugar onde você vai entrar, que ninguém pode te tirar, que ali você encontra paz ainda que você esteja no meio da guerra. Você sabe qual o caminho daquele lugar, que você vai encontrar paz. O único que pode resolver aquilo que você não pode resolver, que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Você encontra um lugar e você sabe qual é o caminho, que não importa se você tem muito ou se você tem pouco, Ele é o suficiente para você. Ele dá sentido à tua vida, Ele dá sentido à tua história, e você entende que nele todas as coisas podem se transformar diante dos seus olhos. Paulo entendia isso. Ele sabia que ele podia confiar em Deus, que Deus usava todas as situações que aconteciam ao seu redor para ensinar algo novo. É difícil às vezes a gente reconhecer que ainda somos meninos e meninas em áreas da nossa vida,
Porque a gente já apanhou tanto, já ouviu tanto. Deus usa às vezes cada lixa para abrir os nossos olhos. E às vezes nós só percebemos que ainda somos meninos e meninas quando nós reagimos diante de algumas coisas que vivenciamos. Nessa hora, não dá para esconder o que nós somos. Nessa hora não dá para você fingir que não viu o que saiu da tua boca. Nessa hora não dá para você fingir, ignorar que há coisas dentro de você que estão em processo, que estão em obra, sim. Que você não é tão espiritual e tão forte como você achava que era. Que há coisas que fragilizam, sim. Que você percebe que não tem estrutura, sim. Mas é nessas horas que nós precisamos entender quem é que está conosco. Você não está sozinho, nunca esteve sozinho. Mas às vezes Deus permite algumas situações para nós percebermos quais são as raízes que ainda gritam em nós, quais as que estão doentes e quais as que já foram curadas. E de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, Deus vai com o seu óleo curando o que precisa curar, com o tempo. Às vezes nós achamos que Deus não está trabalhando nada em algumas situações, quando na verdade Ele está nos mostrando que Ele quer tudo de nós. Sabe, quando José recebeu sonhos e recebeu uma promessa, ele não imaginou as coisas que ele viveria. Sempre quando algo parecia que ia desatar na vida dele, ele era levado a um lugar pior. E às vezes nós temos uma sensação que nós somos reprovados por Deus, porque nós estamos repetindo alguns ciclos na nossa vida. Nós estamos vivenciando algumas coisas novamente na nossa vida, quando na verdade o seu grito de dor pode ser o momento do grito de cura na tua vida. Aquilo que você está gritando, dizendo Deus está doendo, pode ser a virada de Deus na sua vida, do último grito, Deus dizendo, eu estou curando. Mas nós só conseguimos ver o que dói, nós só conseguimos ver o que nos falta, nós só conseguimos ver aquilo que não nos completa, quando Deus está transformando o grito de dor num grito de cura, de milagres. E nós precisamos entender, e sabe, ninguém pode fazer isso por nós. É muito fácil nós entrarmos na igreja com a Bíblia na mão, né? Pôr aquele sorriso no rosto, a paz do Senhor, meu irmão. Como se tudo estivesse maravilhosamente bem. Como se estivéssemos fortes o suficiente, quando na verdade a gente não está tão forte, tão seguro como nós gostaríamos. Mas nós podemos enganar homens, mas nós não enganamos a Deus. Você não precisa fingir ser algo que não é para Deus. Ele te ama como você é. Ele conhece os seus medos. Ele conhece as suas crises. Ele conhece o que te irrita, Ele te conhece o que te alegra. Ele conhece o que te tira do sério e Ele te conhece aquilo que muda a tua história. Mas às vezes Ele permite situações porque nós precisamos fazer uma comparação do antes e depois na nossa vida. Sabe qual é a última arma que o diabo tem usado na vida das pessoas? Sabe o que é que ele tem feito nos últimos tempos? Não só com os dessa casa, mas em várias partes de pessoas no mundo. Ele tem gerado nas pessoas um descontentamento. As pessoas não se sentem felizes com o que têm. Não se sentem satisfeitas com o que Deus dá. As pessoas começam a questionar aquilo que querem de Deus e não vivem o que têm de Deus. O diabo tem trabalhado com um descontentamento nos corações. Mas é incrível como a gente acha que sabe o que precisa na vida. Às vezes a gente faz uma listinha para Deus e fala assim, olha Deus, eu queria, se eu tivesse esse emprego ganhando isso, ia ser
uau, isso que ia acontecer na minha vida. Se eu ocupasse essa posição no ministério, é isso que aconteceria na minha vida. Se eu tivesse uma esposa, um esposo assim, 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 é isso que aconteceria na minha vida. E a gente esquece que a responsabilidade em transformar começa em nós, não no outro. Você pode transformar o seu relacionamento com Deus no melhor relacionamento que você teve na sua vida. Você pode fazer com que a sua casa tenha um ambiente completamente diferente, porque você resolveu fazer dela algo diferente. Há coisas que nós temos escolhas, e as nossas escolhas vão definir muitas coisas na nossa vida. Mas a gente gosta de pôr a responsabilidade para outra pessoa, a gente coloca o nome da nossa dor com o nome de outra pessoa, de outra situação, quando na verdade nós temos o poder e a autoridade nas mãos de transformar todo o ambiente que Deus nos plantou. E descontentamento é a arma que o diabo tem usado ultimamente. Eu vi uma pesquisa esses dias, depois da pandemia, muitas pessoas saíram da igreja. Muitas. Algumas nem sabem por quê. Muitas pessoas abandonaram aquela fé inabalável que tinha. Porque existe algo especial na congregação dos santos, e quando você não participa disso, você começa a ficar fraco e começa a atrofiar espiritualmente. E eu vejo muitas pessoas descontentes com a sua vida, descontentes com o que tem, descontentes com onde vive, descontentes com o que come. Deus prepara um prato que você gosta, você nunca está feliz, porque o seu vizinho tem um prato melhor. Por que você não pode ter o que ele tem? Rede social hoje é um inferno nisso. Coloca lá uma fotinho de um prato de comida e você pensando, e eu comendo ovo? Brincadeira, hein? Coloca alguém que viajou num lugar lindo e maravilhoso, a pessoa já imagina que essa pessoa está numa vida assim poderosa, e você olha, e eu? O descontentamento gera comparação. Você começa a comparar o que você tem com o que o outro tem, o que você vive e o que o outro vive, o que o outro faz e o que você não faz. O descontentamento, quando ele traz essa comparação, ele gera desânimo nos corações. Eu nunca vi tanta gente picada por desânimo na vida. Porque quando você é picado pelo desânimo, você se torna insatisfeito com tudo que tem ao seu redor. Insatisfeito com o que você tem, insatisfeito com o que acontece na sua vida, insatisfeito com o emprego. Já viu aquela pessoa que, ai pastor, ora por mim, eu preciso de um emprego, eu só preciso de um emprego, eu só preciso de um emprego. Aí você ora, jejua. A pessoa fica 1 ano, 2 anos sem trabalhar, arruma emprego. 2 semanas já está reclamando do emprego. Ainda bem que ninguém aqui é assim. Reclama do emprego o tempo inteiro, porque lá o ambiente não é bom, porque lá acontece isso, porque lá eu ganho pouco, porque lá é isso, porque lá só sai maldição. Você esqueceu do tempo que você chorava, que você só queria uma portinha na tua vida? Você esqueceu do tempo que você vivia duro, 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 e alguém às vezes tinha que levar a cestinha básica? Ou alguns nunca passaram por isso, mas eu já passei por isso. A gente é muito mimado se não tomar cuidado. A gente quer tanto, tanto, tanto algumas coisas que a gente não sabe se alegrar. Por isso que Paulo começa assim, eu já tive muito, eu já tive pouco, mas o meu coração sempre foi o mesmo, porque eu sei quem Deus é na minha vida. E a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, você sabe quem Deus é na sua vida? Então por que você está desanimado? Por que você está desgostoso com a sua vida? Por que você está questionando um monte de coisa? Por que você está se escondendo de Deus ao invés de mergulhar nele? Por que você está dando desculpas para não viver algo extraordinário na sua vida? Porque é maravilhoso dizer, Deus tem algo extraordinário na sua vida. Você, pula, sapateia, escreve lá no caderninho de promessas. Sabe o caderninho de promessas? Você chega do culto, vai escrevendo o que Deus te falou. Apesar que hoje está mais moderno, né? Você pega, começa a profecia, você põe o celular e grava. E às vezes a gente deixa aquela promessa lá no esquecimento. Quando algo de Deus parece que vai surgir, aí você lembra. Eu quero te dizer uma coisa. Você não pode ignorar as guerras que você está enfrentando. Você não pode ignorar os problemas que você está enfrentando. Mas você pode declarar e vivenciar
de outra forma do que você está vivendo. Não é tempo mais. As suas promessas, os seus sonhos precisam voltar a ter vida. Você precisa voltar a sonhar com as promessas. Você precisa voltar a sonhar com o que Deus te disse. Você precisa voltar a sonhar e a alicerçar essas promessas na sua fé. Sabe, não deixe, não se engane, porque promessa traz guerra sim. Nós vamos precisar batalhar, nós vamos precisar lutar, mas nós precisamos entender que se há uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. E Ele não precisa de você para fazer a parte dele. Sabe aquelas pessoas, outro dia eu estava assistindo uma palavra, nem sei de quem que era. E ele falou uma coisa que é verdade, ele falou assim, era um homem, mas não lembro quem era, para falar a verdade. Ele falava assim, você já se sentiu indigno quando Deus move certas coisas na sua vida? Quando você olha para a tua vida em algumas coisas, você fala assim, uau, não é que Deus fez isso mesmo na minha vida? E eu não vivo mais daquele jeito? E por que eu estou com esse coração? Porque eu não mereço. Eu não mereço essa bondade. Eu não mereço esse amor. Eu não mereço a forma com que Ele tem cuidado de mim. Às vezes nós nos sentimos indignos, sim. E isso só acontece quando nós somos gratos por tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu quero ligar essa palavra. Por que eu quero ligar essa palavra onde eu quero chegar agora? Neemias 4. Não precisa abrir. Neemias um dia ouviu o que tinha acontecido com seu povo e ele se entristeceu, chorou, jejuou, clamou. Ele não tinha nada nas mãos que pudesse mudar a história dele, nem a história de uma nação. Mas algo incomodou o seu espírito. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos crentes que só incomoda 10 minutos e aí nós desistimos. Nós ficamos incomodados com uma situação só um tempinho. Por isso que a gente não se move. Porque quando algo realmente nos abala, nos desestrutura, a gente sabe onde orar, onde jejuar, onde buscar, onde bater na porta, até que se abra. E Neemias ficou tão incomodado com o que ele ouviu. A minha cidade está sendo destruída, Jerusalém não é mais a mesma, o povo está em grande miséria, aquilo roubou a alegria de Neemias. Ele precisou ver o que é que estava quebrado, para tomar uma posição. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que Deus já liberou um novo, os ares já mudaram. O ambiente já é outro. Eu não sei se você percebe, mas a presença de Deus é real. Eu falo dele, eu fico queimando com a presença dele. Eu já não sou a mesma do ano passado para cá. E eu vou te dizer uma coisa, ele quer fazer a mesma coisa com você. Abre teu coração. O que é que está te incomodando demais? O que é que está gerando em você essa insatisfação, esse incômodo, essa tristeza? Leva ao lugar onde tudo se resolve, ao trono da graça. Vigia o que é que sai da boca. Vigia o que sai do teu coração. Porque Neemias, ele viu a necessidade do povo e ele falou, Deus, há algo errado. E ele precisou ver o que é que estava quebrado antes de restaurar qualquer coisa. E diz a palavra que ele começou a jejuar, ele começou a se humilhar, ele começou a pedir perdão ao Senhor. Nós estamos numa fase que o Brasil precisa de joelhos dobrados, o Brasil precisa de pessoas que orem, o Brasil precisa de pessoas que são crentes de verdade. Não agente secreto, que quando chega na igreja passa o Senhor, mas quando está no mundo, nem lembra de manifestar o amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está permitindo que muitas pessoas partam da terra. E onde está a nossa voz para pregar a tempo e a fora de tempo? Não é uma posição que te leva a pregar, é a unção que você carrega, que te capacita, que te dá autoridade para anunciar o reino. Mas nós ficamos tão presos no nosso umbiguinho, no nosso mágico mundo. Porque às vezes a gente fica assim. Nós queremos que as coisas andem do jeito que nós achamos que é verdade.
Nós queremos que as coisas caminhem do jeito que a gente acredita. Mas às vezes o caminho que nós queremos que as coisas andem não é o caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida. Porque o caminho que Deus estabeleceu para a nossa vida vai exigir algo de nós. Neemias teve que sair da zona de conforto. Ele leva lá o vinho diante do rei, mas o olhar dele não era mais o mesmo depois do que ele sentiu, depois do que ele sabia que havia. Tanto que o rei olha para ele e fala assim: você não está bem. E é tristeza, o que é que está acontecendo com você? Porque quando algo mexe em nós e nos incomoda para uma mudança, nós não conseguimos ser os mesmos até que algo aconteça. E Neemias, ele abre o coração dele para o rei. Ele fala o que ele estava sentindo, o que ele ouve lá. Ele ouve assim: o que é que você precisa? Talvez Neemias nem tivesse só abrindo o seu coração, mas ali Deus abriu uma porta. Quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, Deus automaticamente abre uma porta de saída, de escape, de crescimento. Ele não vai deixar você lamentando pelas coisas que não aconteceram na sua vida, nem pelas coisas que têm acontecido na sua vida. Ele abre uma porta onde você vai ver a manifestação dele e aquilo que ele quer manifestar através da tua vida. Quando nós falamos que nós somos cartas vivas, é que nós somos testemunhos vivos do poder de Deus. Nós carregamos a marca do poder de Deus em nós. Por onde nós andamos, o que falamos, o que sentimos, mostra Jesus. E Neemias percebeu que tinha algo quebrado. E ele falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Neemias, ele não ficou pensando no que as pessoas acreditariam no que ele iria fazer. Sabe, às vezes a gente fica procurando apoio nas pessoas quando a gente só precisa obedecer à voz de Deus. Às vezes nós queremos que alguém nos entenda, nos compreenda, nos apoie, nos mostre o caminho e vá lá e abra o caminho por você. Eu vou te dizer uma coisa: se Deus te chamou para ser um desbravador, ninguém vai abrir o caminho que só você tem que abrir. Se Deus te chamou para percorrer um caminho, não adianta você chamar um amigo para ir do lado. Não adianta você pedir para alguém fazer no seu lugar. O que Deus nos chamou para fazer, nós é quem temos que fazer. Você não pode esperar que as pessoas acreditem nas promessas que Deus deu sobre a sua vida. Muitos não vão acreditar naquilo que Deus disse. Você acha que às vezes eu não estava aqui no altar? Vou desabafar agora com o pastor. Ih, dançou. E às vezes Deus mandava falar alguma coisa e tinha gente que falava assim: de novo? Será que vai acontecer? Estou cansado de ouvir isso. Numa boa, problema seu, eu não estou cansado de ouvir não, Deus pode falar. Ninguém precisa acreditar, eu preciso acreditar. A promessa é minha, ninguém precisa acreditar naquilo que Deus falou a seu respeito, você precisa acreditar. Não espere que todos abracem aquilo que você precisa abraçar. Não espere que as pessoas comprem e vivam com você aquilo que você precisa viver. Porque às vezes nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós não fazemos. Mas enquanto nós não oferecemos, não vai haver mudança. Ninguém pode acreditar, mas eu acredito. E tem coisas que eu vou ver. E tem coisas que vocês vão viver, porque isso é legado. Isso é legado de uma igreja. Isso é legado de uma casa em Deus. Tem coisas que eu sei que eu vou viver, eu vou ver essa parede cheia de cadeira de roda, óculos. Não vai dar para pôr um órgão que foi trocado aí, mas até vai ter um testemunho, um papelzinho lá escrito: Deus me deu um rim, Deus me deu a medula óssea. Deus... Eu creio. Se você não acreditar, não vai mudar a minha fé. Estão entendendo onde eu quero chegar? Nada pode mudar a sua fé. Não importa se as pessoas apoiam o que Deus falou. Quando Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mandei. Ele não tinha uma turma dizendo para ele: aí Abraão, é agora, vai lá. Vai que vai dar certo. Na hora que ele estava caminhando sem saber para onde ir, ele não ouvia um monte de gente falando para ele: olha, continua, continua. Muitas vezes eu creio que no meio do caminho ele teve que olhar para ele mesmo e dizer: Deus me deu uma palavra.
Eu serei pai de multidões. Eu verei, os meus olhos verão, porque eu sei quem eu ouvi, eu sei o que eu ouvi, eu sei o que Ele é na minha vida, e eu fiz uma escolha pelo Senhor, e Ele vai me direcionar em todas as coisas. E Neemias diz que quando eles saíram para construir os muros, e eles começaram a erguer os muros, o diabo ficou furioso. Quando os muros estavam de pé, ele ficou furioso e começou a afronta sobre Neemias. Eu vou te dizer uma coisa: quanto mais furioso o inferno tiver contra a tua vida, dá um glória a Deus bem forte, porque significa que você está mais perto do que você pensa, de viver aquilo que Deus prometeu para você. Não importa o cenário que vivemos, não importa o que é que tudo está dizendo, mas o que é que Deus disse para você, está firmado no teu coração? Neemias viu, e a afronta começou. E esses dias eu vi uma frase do Luiz Hermínio que eu gostei muito. Ele fala assim: afronta é diferente de confronto. Achei muito legal a colocação dele. O confronto, ele cura, ele restaura. Quando a gente não é melindroso, né? Mas tudo bem. Quando afronta vem para denegrir, para expor. Quando você vê uma pessoa expondo a outra, falando, geralmente está cheio de razão, cheio de verdade. Não traz restauração para ninguém que se lança. Mas quando você senta, chama a pessoa, conversa e fala: olha, toma cuidado com isso você está fazendo errado, vai para a direita. Esse confronto que às vezes nós não gostamos de ouvir, este cura, esse restaura. E nós precisamos entender que às vezes o diabo ele vem para nos afrontar, não é para nos confrontar. Ele quer que você pare de mexer no muro. Ele quer que você saia da comunhão. Ele quer que você desista das coisas que Ele estabeleceu na tua vida. Ele quer que você pergunte para Deus se vale a pena fazer o que você está fazendo e viver o que você está vivendo. Mas Neemias não se abalou pelas afrontas. Não se abalou por nada que o diabo trouxesse. E diz a palavra em Neemias 4, lá na frente, que uma hora, não era o tijolo, mas eles faziam a obra com uma mão e a arma com outra mão. Eu quero que você levante a sua mão direita agora. E fala: ação e oração. As duas mãos precisavam estar fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo. Não era só espiritual, mas também não era só ação. Enquanto uma mão pegava o tijolo, a outra estava com uma arma na mão, pronto para guerrear quando necessário. Pastora, por que você está falando tudo isso? Porque este é o tempo de estarmos vigilantes. Enquanto uma mão faz, a outra carrega armas espirituais. Por que eu comecei a falar do texto de Filipenses? Porque Paulo sabia o que era isso. Paulo sabia exatamente qual era o lugar dele em Deus. Você precisa se envolver, fazer coisas para Deus, mas você precisa cuidar da tua vida espiritual. Nós estamos vivendo tempos difíceis na terra. Quem não tiver uma vida com Deus não vai resistir muitas coisas. Quem não buscar a presença não vai suportar muitas coisas. E eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Alguns já pensam em dinheiro, emprego, mas as maiores guerras que nós estamos enfrentando neste século são guerras na alma, nas emoções, nas crises emocionais. Porque elas nos roubam o foco, trazem desespero, nos traz confusão na mente de saber qual o caminho que devemos ir e o que devemos fazer.
Por isso nunca foi tão importante reconstruir o muro. Não era uma pessoa que estava construindo o muro, era um corpo de pessoas que acreditaram na mesma coisa. Paulo não edificaria a igreja sozinhos. Neemias não ergueria muros sozinhos. Vira para o teu irmão do teu lado e diga assim: Deus precisa de você. Continua para ele dizendo assim: Deus conta com você. Há um segredo atrás de uma força, comunhão. Tanto que em Atos todos estavam unidos em oração, com o mesmo propósito, e veio do alto de repente de Deus. Nós precisamos alinhar aquilo que nós desejamos de Deus nesse tempo, igreja. Nós precisamos alinhar nosso coração com aquilo que Deus tem. Não é tempo mais de meninice, não é tempo mais de coração dividido, não é tempo mais de você esperar que o outro faça. Sabe o que mais eu amo em Neemias? Que ele viu um problema e ele quis ser resposta para o problema. Ver problema todo mundo vê, eu também vejo. Você não vê um monte de problema na tua vida, na igreja, em todo lugar? Pode ser sincero, problema tem em todo lugar. Mas Neemias não se conformou em ver um problema, ele quis fazer a diferença, ele quis resolver o problema. Então é tempo de nós nos alinharmos, porque nós já estamos em outro tempo, nós já estamos em outro ambiente. Mas quando Deus te leva a um lugar onde você não pode ser mais escravo, se você continua com mentalidade de escravo, o que acontece? Você não vive o que precisa ser vivido. Nós temos que arrancar a mentalidade de escravos e deixar que Cristo reine em nós. Governe a nossa vida, governe a nossa história, como nunca governou antes. Coisas mudaram. Seja grato pelas coisas que mudaram. Coisas ainda precisam mudar. Ore, não desiste até que elas mudem. Vamos erguer as nossas mãos com alegria, tendo muito ou tendo pouco. Neemias não tinha recursos para levantar os muros, mas ele tinha algo que ardia no coração dele para viver. E Deus precisa encontrar em nós que fogo suficiente para incendiar essa casa, fogo suficiente para incendiar São Paulo, fogo suficiente para incendiar as nações. Ele precisa encontrar em nós esse fogo. Não geladeira, não desculpa, não problema. Problema a gente vai ter a vida inteira. Deixa eu te contar a verdade, o que não é hoje, amanhã vai ser, infelizmente. Cada hora é uma história na nossa vida, cada hora é uma coisinha que quer roubar a tua alegria. Mas os propósitos eternos não podem ser roubados. E a palavra de Deus diz: buscai primeiro, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós encontramos este lugar, onde poucos homens e poucas mulheres se dispõem a estar, a irem, a encontrar, e nós não saímos de lá, as bênçãos dos céus começam a correr atrás de nós. Deus não vai se esquecer de você. Deus traçou um plano, um propósito eterno que foge o teu entendimento. Deixa Ele te conduzir. Mas vamos segurar a arma na mão e vamos trabalhar com a outra mão. Vocês estão comigo, igreja? Vamos trabalhar com uma mão e vamos carregar a arma na outra. É tempo de a igreja começar a viver a sua plenitude daquilo que Deus tem, para que os 4 ventos do Espírito sopre sobre nós de uma forma estrondosa, para que as nações reconheçam que há um Deus que cura ainda sim, que salva, que renova. Em vez de você ficar irritado, irritada, resmungando, deitado na tua cama de joelho, ou andando pela cozinha, ou pela sala enquanto vê a TV, das coisas que não deram certo na tua vida,
Comece a erguer os muros da casa que você vai ver que algo vai mudar na tua história.